Boa noite, pessoal. É, Nós estamos então na nossa terceira edição da Semana das Artes, que vem acontecendo desde terça-feira, dia 24. Todas as noites nós temos convidados diferentes e tem sido maravilhoso esse evento. Tem sido diferente dos outros, né? Tem sido de forma online e ele trouxe um diferencial, porque agora a gente tem o nosso site também, onde tem as exposições dos alunos, que vai permanecer esse site, a gente vai continuar acrescentando exposições lá. Hoje tem uma exposição nova, se você quiser acompanhar, é, entra lá no site, que vai estar aí nos comentários o link. E também tem o nosso YouTube, onde as lives vão estar salvas. E o tema dessa noite é empreendedorismo na arte. E a gente está recebendo duas convidadas, a Jaqueline Drum e a Maria Teixeira, para elas contar a experiência delas nesse campo. A Maria, ela é mestranda em artes visuais na URGS, na linha de História, Teoria e Crítica de Arte. Acho que eu falei certo. E a Jaqueline Drum, ela é formada em música licenciatura plena. Isso. Ok. E a Maria estudou um tempo na UPF e a Jaqueline se formou na UPF. Então a gente vai falar sobre dois espaços: a Casa de Cultura Vaca Profana e a Casa Drum, Música e Arte. A Casa de Cultura Vaca Profana é um espaço de incentivo, produção e divulgação da arte e cultura em suas mais diversas linguagens. É um espaço autônomo de gestão coletiva que, desde 2015, busca promover acesso e vivências democráticas nos campos artísticos, social e cultural independentes, tanto local como regional, contribuindo para o seu fortalecimento. Atualmente, a casa se mantém ativa, promovendo eventos de maneira online. E a Casa Drum, Música e Arte, começou com a professora Jaqueline Drum, e ela iniciou suas atividades em seu apartamento e o projeto acabou se expandindo, e hoje a Casa Drum é um lugar que dispõe de cursos de música, arte e escrita criativa. Um espaço que criou oportunidade para outros professores também, profissionais, né, na área. E o lugar realiza exposições, saraus, festivais de contação de histórias e outros eventos. E como eles mesmos descreveram, é um espaço disponível para todos os tipos de arte, cultura, ideias e pessoas. Então, eu gostaria de convidar a Jaqueline para ela me falar como é que foi essa trajetória, como foi começar nesse campo de empreender. Então, primeiramente, boa noite, pessoal. Quero agradecer o convite de vocês. Um prazer estar aqui. Então, como vocês me apresentaram, meu nome é Jaqueline Drum. Eu sou formada em licenciatura plena aí pela UPF desde 2012 e eu trabalho como professora de música já fazem 12 anos, né? E logo que eu me formei, eu trabalhava num projeto em outra cidade e eu queria muito fazer algo aqui na minha cidade, aqui em Passo Fundo, né? E eu comecei a dar aula particular em casa. Não tinha a pretensão de ser algo tão grandioso quanto a gente tem hoje, né? Foi algo que foi natural, mas eu fui sentindo que faltava talvez um espaço. Na época nós não tínhamos tantas casas, tantas escolas quanto temos hoje, graças a Deus aqui em Passo Fundo, né? Era ainda um campo muito verde, mas eu comecei dando aula particular no meu apartamento e o projeto foi crescendo, aquele método que eu criei ali, recebendo pessoas que tinham muita vontade de aprender um pouco mais primeiramente sobre música, né? Foi se expandindo e eu fui buscando outros profissionais para me ajudar naquele mesmo espaço ali primeiramente, né? Então, primeiro eu chamei mais um professor de música para trabalhar comigo e um tempo depois, eu acredito que um ano e meio depois que eu já estava com esse projeto, eu conheci uma menina que hoje trabalha comigo, uma amiga hoje, né, que trabalha comigo ainda, que é a Gabriele Paz, inclusive também formada em artes visuais aí pela UPF. E a Gabi fazia pinturas em tela, eu achava o trabalho dela muito incrível, e nós criamos juntas o curso de pintura em tela. Então a gente começou na Drum com aulas de música particular e o curso de pintura em tela.
Então, dali eu vi que eu percebi que não era mais só o meu projeto pessoal, né, de aulas particulares, e sim, talvez, algo que pudesse ser um espaço para abraçar mais pessoas que tenham vontade de se inserir nesse meio da cultura e da arte, né. Isso começou em 2015, num apartamentinho de 32 metros quadrados, e 2 anos depois a gente percebeu que nós estávamos com quase 50 alunos e que aquilo tinha que crescer, né. Hoje o nosso espaço é aqui na Coronel Chicuta, bem em frente ao Shopping Bela Città, né. Nós temos cursos de música, somos em 5 professores de música, 2 professores de artes e um professor de escrita criativa. E esses profissionais, além das aulas que nós disponibilizamos aqui, né, nós disponibilizamos cursos presenciais e hoje também, devido ao que a gente viveu esse ano, os nossos cursos online, né. Vocês estão vendo o nosso site aqui, a Casa Drum também tem uma casa online, né. E além disso, nós realizamos eventos culturais, que são saraus literários, saraus musicais, a gente tem o nosso festival de contação de histórias, depois eu posso falar um pouco mais sobre os eventos para vocês também. São eventos que nós criamos para que o público em geral, o público que normalmente não consome eventos culturais, a nossa missão, a gente fala que é criar um público consumidor de cultura, que compre eventos artísticos, que compre os trabalhos dos nossos artistas locais, e também criar uma rede de profissionais, porque nós somos uma rede de profissionais muito grande hoje, Passo Fundo tem uma gama grande de profissionais, né? E a missão da Casa Drum é criar espaço também para esses profissionais. Certo. Maria, você poderia falar um pouco? Oi, vocês estão me escutando? Sim. Bom, eu vou me apresentar. Primeiro, eu quero agradecer o convite, né, do curso de artes visuais, assim, porque eu sou cria, né, desse curso também, que eu estudei aí 4 anos e fiz um tempo licenciatura, depois mudei para o bacharelado. E é um prazer também poder falar com os estudantes, assim, da experiência que eu vivi em Passo Fundo, né? Tempo que eu atuei na Casa de Cultura Vaca Profana e dividi esse espaço também com a Jaque, que é uma mulher maravilhosa que eu admiro, ela sabe, a gente falou sobre isso. E o projeto da Drum, né, que eu acho que é um projeto essencial também, né, para a cidade. E a Casa de Cultura, ela surgiu, inclusive, num período que a cidade carecia um pouco de iniciativas, eu acho que muitas hoje existem, né, outros espaços culturais existem, mas na época do surgimento da Casa de Cultura, ela carecia um pouco da cidade carecia um pouco de iniciativas e projetos e espaços como a Drum, como o Rito, como são os espaços que existem hoje na nossa cidade, assim. Tá, vou me apresentar primeiro, para vocês entenderem onde eu falo. Eu sou, além de ter estudado na UPF, eu atuo por conta da Vaca hoje como produtora cultural. Até eu lembro que na descrição lá do meu texto estava artista visual, né? Mas eu não sou artista visual, muito menos eu sou artista visual do que eu sou produtora cultural, né? E é como eu atuo hoje, graças à Casa de Cultura Vaca Profana, né? Então, a casa ela me abriu um leque de atuação diferente, por exemplo, que eu vislumbrava na universidade, né? E me abriu caminhos assim para explorar tanto outras áreas dentro das artes visuais, que é, por exemplo, curadoria, pesquisa e outras questões que foram me interessando também pela minha atuação prática na Casa de Cultura. Para contextualizar, então, se vocês quiserem botar a apresentação, eu preparei uma apresentação, mas é porque, na verdade, eu sou especialista em curadoria, né? E a Vaca, ela foi o meu tema de monografia, né? Nessa especialização. Então, eu acabei tendo já um material um pouco pronto, já para falar mais amplamente sobre isso, assim, e também que me possibilitou compreender, tipo, que a vaca é isso, né? Antes de eu começar a descrever ela, para vocês terem uma noção, a vaca, ela surgiu como um caminho não trilhado, assim, até então em Passo Fundo, né? A gente define um espaço como a Casa de Cultura como eu acabei, na minha pesquisa, entendendo a casa esses espaços, eles existem
Tá travando aqui pra mim. Pra mim também. Ah, Acho tá. que a Maria deu Achei uma que- sumida. Achei que era problema na minha internet. Tá, vamos aguardar ela voltar. Até enquanto ela não retoma ali, a vaca profana surgiu antes da Drum, né? E é uma das grandes inspirações também para o nosso trabalho aqui. É uma casa parceira que a gente pode sempre trocar ideias, trocar figurinhas. Pode continuar, desculpa. Ótimo. Não, é que eu tô com a internet bem ruim aqui em casa hoje, então vai acontecer algumas vezes, eu acho. Mas como eu estava falando, a vaca, ela é, então, eu defino ela dentro dessa característica, né? Um espaço autônomo. São espaços que existem muitos no Brasil, com essas características, que são espaços que, em geral, eles abrangem maneiras abertas de atuação, né? Então, eles não têm uma atuação específica, né? Tipo assim, é uma escola, é um centro cultural. São espaços que são, então, formas abertas e se opõem a modelos normalmente institucionais e tradicionais, modelos mais tradicionais, né, de instituições artísticas. Então a vaca ela surge, né, ela se caracteriza dentro desse contexto que são os espaços autônomos que podem levar diferentes nomenclaturas, inclusive que são espaços autogestionados ou espaços independentes. Existem muitas formas de contextualizar, né, de caracterizar espaços como a Casa de Cultura, assim. Eu prefiro esses espaços autônomos, porque, na verdade, eles, por mais que sejam um espaço independente, como a gente gosta de determinar, eles nunca são independentes totalmente. Eles dependem de alguma coisa, do artista que produz, do público que é espectador, então nunca é totalmente independente. O independente, ele vem de uma questão mais, esse termo vem de uma questão mais afetiva, né? Então, quando a gente pensou a vaca, a gente não tinha ideia do que seria esse espaço. A gente tinha algumas referências de lugares no país que, enfim, cumpriam um pouco esse papel, que abrangiam diferentes linguagens artísticas, tanto além das artes visuais, abrangem apresentações musicais, mostras cinematográficas, oficinas de teatro. Então, a gente tinha algumas referências, como, vou dar um exemplo, que é o mais concreto, né? A Casa Paralela, em Caxias, que é um espaço cultural também, que é mais focado em música, né, em produção musical, e foi a nossa primeira referência, né? E a casa, ela surge, então, com essa característica, um espaço autônomo, que tem uma característica, inclusive, dentro do âmbito do sistema de arte, de ser um espaço de ruptura com os modelos tradicionais de recepção, né, e formação em artes. E dentro do sistema, eles têm essa característica, começam com essa ideia de ruptura, por isso que eu coloco que a vaca ela surge num contexto de desgaste, talvez, dos espaços culturais que existiam na cidade, e por isso que enfim, nasceu essa vontade do grupo, do coletivo que fazia parte, de fazer essa iniciativa surgir, porque havia um desgaste dos espaços tradicionais que já existiam na nossa cidade, de não contemplar ações mais de arte autoral, por exemplo, os bares geralmente são focados em arte, em cover e coisas assim, não abrangiam a música autoral, como eu acho que eles hoje já abrangem, e isso tem a ver com o movimento que foi surgindo, e bem como os espaços que são menos dinâmicos, como os espaços mais institucionais, né, como, enfim, os espaços culturais que a gente conhece, equipamentos que são maiores, né, eles estavam com uma falta de dinamismo cultural, assim, na sua programação. E essas questões foram nos atingindo, nos afligindo, e assim surgiu a Casa de Cultura, né. Eu gosto desse termo disruptivo, ele surgiu muito, né, nessa pesquisa, assim, né, como uma forma que as pessoas queriam dizer que elas queriam atuar, né, as pessoas que fizeram parte desse coletivo inicial da Casa de Cultura, elas pensavam uma maneira de romper com modelos tradicionais de gestão também. E por isso a casa ela surge de uma ideia, apesar de ser uma mesa sobre empreendedorismo, a casa ela é um modelo diferente de gestão, ela não é um modelo tradicional de gestão de um espaço institucional, ela tem uma lógica colaborativa, uma lógica coletiva, então ela tem uma outra dinâmica, né?
E isso também vem com essa necessidade, assim, que a gente tivesse uma certa liberdade de atuação e não nos restringisse a questões mais institucionais. Ao mesmo tempo que os espaços autônomos têm essas definições, eles também encontram nisso uma contradição, porque a gente acaba barrando o sonho e dessa autonomia e dessa liberdade de atuação na questão financeira, né, que é sempre um problema. Então, a vaca, ela depende muito dos espaços, dos eventos que ela realiza. Ela, na verdade, ela só sobrevive por causa dos eventos que realiza. E isso acaba nos gerando uma situação de trabalhar muito com as oportunidades que aparecem na perspectiva curatorial, principalmente, e também trabalhar mais especificamente hoje a gente está muito focado na questão da cidade, mas a vaca, ela surgiu principalmente como uma ideia eu uso a definição que a vaca, ela é antropofágica, cunhando o termo da deglutição antropofágica, né, que é se alimentar da cultura externa para alimentar a interna, porque a vaca surgiu mais do que uma necessidade. É isso, né? A gente pensa que espaços como a vaca surgem só da necessidade do público de atuação, de ter um espaço, um equipamento cultural com uma programação diferente. Mas a vaca surge principalmente da necessidade de artistas que atuavam na cidade, que era um grupo de artistas que formou a Casa de Cultura, em qual eu faço parte, de atuar dentro das nossas áreas, de forma mais também a estar buscando referências externas. Então, ter contato com artistas de outros lugares. Né? Pensar que a gente pode ser, como músicos, digamos assim, mais que uma banda de garagem, né? Mas ter como se influenciar e referenciar por artistas que vinham de outros lugares e que estavam fazendo coisas, às vezes, muito parecidas com o que a gente queria fazer. Então, ela se tornou esse espaço, eu falo que ela é antropofágica, porque ela se tornou esse espaço em que a gente consegue romper com o isolamento que a gente vivia, porque era isso. Ela não é só o isolamento que o público e o espectador viviam em relação aos espaços culturais, essa carência em relação aos espaços culturais, mas é também uma ruptura do isolamento que os artistas viviam nas suas áreas de atuação, né? Então, como a gente pode buscar referências externas, como a gente pode crescer com isso, como a gente pode criar uma rede de relações que seja inserir, né, a cidade e o circuito cultural da cidade, um circuito mais amplo do estado, do país, né, e que passa a ser rota de interesse para os artistas de outros lugares e que podem contribuir com a nossa formação, com a nossa produção, enfim. Então a vaca, ela tinha, além dessa perspectiva da falta de equipamentos com programação mais dinâmicas para o público, é principalmente também pensando nos artistas, né? Porque os artistas não tinham eles estavam a parte dessa rede de contatos, dessa rede de circuito cultural do estado, do país, porque, enfim, Passo Fundo é uma cidade do interior, né? E o interior tem essa característica, né, de ser. Eu coloquei essa frase da Grada Quilomba até porque eu me aproprio dela, porque ela fala do contexto da periferia e da marginalidade. Me aproprio dela para pensar acerca da questão do interior, da cidade do interior. Porque as pessoas costumam dizer, o interior é um saco, as pessoas são mais atrasadas, elas gostam de dar muitas definições sobre a cidade do interior. Mas a verdade é que a gente vive um isolamento cultural, né? Se a gente está na margem dos grandes centros culturais do país, e Porto Alegre já é a margem, né? Imagina Passo Fundo, então por que a gente não pode enxergar os espaços, as cidades do interior como espaços de oportunidade também, de criar possibilidades, de criar oportunidades? Eu acho que foi isso que a vaca fez quando surgiu, né? Ela foi um espaço de pensar possibilidades de atuação numa cidade que estava isolada e que, a partir daí, criou uma rede de artistas e menores que Passo Fundo, né? Então, é um pouco isso, assim, que eu posso falar mais das produções e da programação também ao longo
da conversa. Sim, sim. Eu tinha dúvida o porquê que surgiu esse coletivo, né? Se era uma necessidade local, né? E assim como você falou, qual era o objetivo que vocês tinham, né, nessa necessidade dos artistas, né? Queria saber sobre a Casa Drum. Você iniciou, como é que foi passar do seu apartamento para essa casa? Qual o motivo? Por que teve que aumentar isso? Por que isso teve que crescer? Assim, ó, o meu primeiro pensamento foi que a gente, na nossa formação como artistas, a gente sempre ouve algumas frases assim que são bem comuns, do tipo: ninguém valoriza a cultura, as pessoas não costumam ir ao teatro, as pessoas não pagam por música boa, ninguém gosta de música autoral, ou sei lá, para quem faz artes, né? Ah, ninguém vai comprar um quadro teu, coisas desse tipo. E isso sempre chamou muito a minha atenção. Eu dando aula, eu pensava, mas por que eu faço isso, né? Por que eu faço isso? E estudando um pouco mais a fundo, eu fui percebendo que você não tem como exigir de uma cidade, por exemplo, uma cidade como Passo Fundo, que as pessoas do nada elas comecem a participar de eventos culturais e a consumir essas coisas sem um processo de educação, um processo educacional. Então, por isso que a Drum ela começou como escola e depois se tornou uma casa de cultura, sabe? Porque eu acredito que vem de dentro, que começa de pequeno, a gente vai criando esse hábito, criando essa cultura, ensinando para as pessoas o que a gente tem aqui de bacana, como é que eu aprecio uma exposição de arte, por exemplo, né? A gente faz isso com os nossos alunos. Como é que tu vai entender uma obra se você não sabe nem o princípio de como que ela é feita ou como que é o processo criativo do artista? Então a gente trabalha essas coisas, né? A ideia da casa é realmente fazer com que as pessoas tenham acesso a isso, não só no sentido profissionalizante de um dia eu vou ser artista, um dia eu vou ser cantor, mas no sentido educacional. Eu sou uma pessoa, um ser cultural, eu sei apreciar isso, eu sei ouvir um espetáculo, eu sei assistir um espetáculo sem que eu me sinta ignorante ou não entenda aquilo que está acontecendo, sabe? Então, eu acho que as principais diferenças, assim, as diferenças entre a Casa Drum e a Vaca são complementares, na verdade, né? Porque a Vaca, ela se volta principalmente para o artista, a Drum, ela se volta principalmente para o público que vai consumir o trabalho desses artistas. Então, por isso que eu acredito que são trabalhos bem complementares. Sim. Não sei se era essa a tua pergunta. Sim. Eu queria comentar uma coisa, se pudesse. Claro. Sobre isso. Claro. Não, é porque, assim, isso que a Jaque está falando é muito importante para entender, inclusive, por que os espaços culturais, eles têm uma dificuldade de público. A gente diz que os espaços culturais vivem a crise de público, né? Por que as pessoas não vão no museu? Por que as pessoas não vão na Vaca, por exemplo? A Vaca sofre com a crise de público também, né? É porque é um espaço novo, ou um espaço que tem uma ação diferente, uma atuação diferente, que ela não sofre. Isso tem a ver com, exatamente, porque a gente tem um debate que a questão dos espaços culturais é uma questão de democracia, né, desses espaços, de facilitar o acesso a esses espaços. Mas esses espaços já têm um acesso facilitado. O museu mesmo, o Mavris, ele é gratuito, por exemplo. Mas por que as pessoas não vão? Elas não vão porque a dificuldade não é ir nesses espaços, entrar nesses espaços. A dificuldade é compreender, muitas vezes, essas relações, os códigos simbólicos das linguagens artísticas. E o que a Drum faz é realmente complementar ao espaço cultural que a Vaca se propõe a ser. Porque sem espaços que se propõem a formação em arte, não existe público para as artes visuais, né? Ou muito pouco, exato. São questões complementares, né? Sim. Nós temos aqui na casa... Desculpa. Pode falar. Nós temos aqui, a gente criou, logo que a gente iniciou, né? Quando você estuda música, lá no final do ano a gente faz um sarau, né? Se apresenta. E quando nós fazíamos os cursos de artes, a gente pensava, tá, mas o que nós vamos fazer para que o povo mostre o trabalho, né? Quem fez o nosso curso mostre o trabalho que eles fizeram, que eles produziram. Então nós criamos o Vernissage da Casa Drum. É um projeto que a gente tem já desde o início, né? E desde o princípio nós cobrávamos ingresso. A gente cobra, né, R$20 ingresso para prestigiar. E me surpreendeu muito que assim, o primeiro que a gente fez teve 12 pessoas. E para mim foi um sucesso, assim, foi uau, sabe? Eu consegui com que 12 pessoas pagantes viessem num evento dedicado só à exposição de artes visuais, sabe? Eram os quadros dos nossos alunos, uma artista convidada e um menino que fazia grafites na época. E a gente poderia ter naquela época, né, desistido e
não ter feito mais, porque financeiramente aquilo não fez muito sentido, mas nós continuamos fazendo. E na terceira edição a gente teve um público de quase 100 pessoas pagantes, sabe? Então, por isso que eu acredito muito no que a gente faz. Acho que não é de hoje para amanhã que a gente vai ter um público de 1.000 pessoas prestigiando uma exposição no Margem, mas a gente pode construir isso aos poucos, sabe? A gente tem ferramentas, estamos criando ferramentas para isso, criando projetos, assim, isso é o lado bom de sermos criativos, né? A gente vai criando ferramentas para que no futuro, os próximos artistas que vierem a fazer parte dessa rede tenham um público um pouco maior, né, do que nós costumávamos ver aqui em Passo Fundo, né, um tempo atrás. Sim, sim. Um complementa o outro, né, como vocês falaram. E a diferença, né, um é um espaço coletivo, eu fico me perguntando. Isso. Deve ser super difícil administrar, porque deve ter muitas ideias, né? Não sei como que funciona, assim. Acho que todo mundo também, dos alunos, tem essa curiosidade. Como é que é administrar um espaço com tantas vozes, assim? A da vaca, assim. Não, eu acho que a gente aprende muito, né? Eu aprendi muito com as pessoas que passaram pela vaca, e por pouco ou mais tempo que elas ficassem, assim. E eu aprendi também mais sobre o trabalho coletivo. Acho que aprendi que a gente tem uma ideia de trabalhar individualmente, assim, o nosso trabalho é individual, é fechado, que a gente vai chegar a algum lugar sozinho, né? Muitas vezes. E a gente chega mais rápido coletivamente. Eu acho que essa, inclusive, foi uma ideia inicial da vaca, né? Que os artistas pudessem se amparar, né? Então, atuar coletivamente para além do coletivo que constrói o espaço. E não é fácil, obviamente, né? Você tem que ter uma certa diplomacia, tem que ser um pouco político para lidar com um coletivo que trabalha numa lógica de horizontalidade, por exemplo. E não é uma lógica que sempre funciona, porque obviamente tem pessoas que se dedicam de maneiras distintas, né? Mas isso também enriquece o trabalho, porque inclusive uma das características da programação que eu defini na minha pesquisa foi que a programação, a curadoria, ela seria rizomática, né? Esse termo também surgiu nas entrevistas, e eu acho que ele define muito bem a programação, porque ela vem de pontos distintos, de diferentes lugares, e, portanto, ganha diferentes características. Ela não é uma cabeça só pensando isso, são várias, acaba por ter uma característica muito única, né? Sim. E a administração da Casa Drum, como é que funciona, assim? A administração da Casa Drum, eu falo e todo mundo obedece, capaz, não é? Não, eu, na verdade, ao longo desses, agora já vai fazer 3 anos que a gente está aqui nesse espaço, né? Eu me formei em música, como eu falei para vocês, então eu não tinha a menor noção do que era administrar uma empresa. E hoje eu tenho muito orgulho, quando me perguntam qual é a tua profissão, eu digo que eu sou empresária. Sou empresária no meio cultural, isso é muito legal, assim, e eu não conheço muitos empresários no meio cultural, então até gostaria de conhecer mais, mas eu acho que eu tenho uma experiência bem bacana, talvez, para passar, assim, para as pessoas, porque eu tive que estudar desde educação financeira, marketing, questão organizacional, parte pedagógica, porque a gente, né, nós trabalhamos com aulas aqui também, e gestão, produção cultural, gestão dos eventos também aqui na Drum, então nós fazemos muitas coisas, são muitos produtos, né? Por mais que a gente trabalha com arte, então a gente tem essa tendência, às vezes, a romantizar um pouco a coisa e fazer, que é muito bonito fazer o que vocês fazem, mas é um trabalho árduo e duro e caro, né, como muitos outros, então a gente tem que ter muito cuidado com tudo que entra, tudo que sai, como é que cobra. O nosso trabalho tem um valor, estudar com quanto é esse valor, sabe? E esse é o tipo de coisa que, muitas vezes, a gente, como artista, às vezes não sabe fazer, né? Quanto é um cachê, quanto custa, sabe? Quanto custa uma obra. Então, esse tipo de coisa, a gente tem um cuidado grande aqui na Drum. Nossa, meu celular tá... Desculpa, gente. Eu tenho um cuidado bastante de sempre estar me especializando e estudando sobre isso, porque nós, apesar, né, de sermos, né, uma casa de cultura e de trabalhar com música, com arte, que é muito bacana, é um trabalho muito rico, mas é uma empresa. Então, a gente tem uma administração fixa, eu sou diretora geral, tem uma pessoa que cuida do marketing, tem uma pessoa que me ajuda no administrativo, os profissionais que trabalham daí com as aulas e que me ajudam na gestão dos eventos. Então, é uma empresa organizadinha,
como várias outras, só que voltada para o meio cultural. Sim. Quem vê assim, né, não tem noção de quanto tem que estudar, né? Porque você se forma em música, se forma em artes, e como é que vai administrar tudo isso, né? Ainda mais, tipo, desde o início, assim, né? Deve ser Eu acho muito que é algo até, complicado. inclusive, eu acho que, inclusive, é algo que no futuro os cursos vão ter que começar a pensar, sabe? Gestão de carreira, enfim, porque não basta só a parte. Ou o próprio profissional tem que ter essa consciência, esse estalo, né? De que, poxa, só cantar bem não vai me levar para frente. Eu preciso de outras ferramentas. Eu preciso, ainda mais hoje, numa era tão cheia de mídia, né? De mídia social e de outras ferramentas. Então, a gente tem que se especializar de tempos em tempos e aprender outras áreas também. Sim, acho que a Maria caiu de Caiu, novo. Maria! Volta, Maria! E, tipo, como é que você faz os eventos? Como é que funciona? Você disse que ia falar. Como é que é? É todo Sim, ano assim, que ó, nós temos acontece? aqui isso. Agora, né, nós estamos fazendo eles, por exemplo, o nosso sarau, que é a apresentação dos alunos, a apresentação musical dos nossos alunos, ele vai ser inteiramente online. E esse ano nós tiramos leite de pedra. Assim, nós vamos fazer um programa de TV. Até daqui a dias a gente vai começar a divulgar, vocês vão ver, vai ser muito legal. Inspirado nos top clips da MTV dos anos 90. Então, a gente sempre busca referências legais. Ano passado nós fizemos um especial musicais. Geralmente os nossos eventos são assim, nós temos 4 eventos principais aqui na Casa Drum, que é o Sarau, né, que é um evento grandioso que envolve toda a escola, geralmente é feito no teatro. Nós temos o Vernissage, que os nossos alunos daí produzem, a gente escolhe um tema, trabalha com eles durante o semestre, enfim, os alunos fazem as produções, a gente faz esse evento dedicado aos nossos artistas que nós criamos aqui. Nós temos o Festival de Contação de Histórias, que é um evento onde a gente recebe as escolas da cidade para prestigiar o espaço aqui, né, da Casa Drum, e assistir um espetáculo de contação de histórias. A gente acredita que a narração oral é algo que ainda a gente tem que buscar espaço para o pessoal que trabalha com literatura aqui na cidade, né? Nós já fizemos 3 edições esse ano. Nós tivemos uma parceria com o SESC, que até foi online, né, devido à pandemia, mas a ideia é que ano que vem seja presencial. E nós temos o Musicalize, que é um evento aberto à comunidade, gratuito, em que o pessoal vem aqui no espaço da Drum para tocar. Então, se eu sou baixista, por exemplo, eu me inscrevo, se eu sou cantor, e é como se fosse um karaokê ao vivo, a gente monta a banda na hora e a galera pode mostrar seu talento. Assim. Esses são os nossos eventos principais, além dos saraus literários que a gente faz por aqui, que o pessoal declama poesia, enfim, ou seus próprios textos, né? A gente tem turmas que às vezes produzem, né, texto aqui, a gente faz o sarau para mostrar para as pessoas, e geralmente dá um público bem legal, assim, prestigiando esses eventos. Certo. E como é que a pandemia afetou as duas casas, assim, né? Tipo, mudou tudo, né? Como é que ela afetou? Sim. Maria, fala que eu falei muito agora. Desculpa, gente, tá com um problema na internet. Problemas da pandemia, né? Não é mesmo? Já que a gente tá falando de pandemia, né? Bom, para casa afetou completamente, assim, porque a vaca, ela sobrevive dos eventos que ela realiza. Então, tipo, financeiramente, a gente perdeu todos os nossos recursos, assim. Então, a gente teve que apelar para uma campanha de financiamento, para uma lei de incentivo. A gente buscou a lei Aldir Blanc, mas o recurso acabou chegando muito recentemente, né? E E é isso, a gente foi totalmente afetado e a gente teve que repensar a nossa atuação. O que também colocou, como nós atuamos, assim, como artistas também individualmente, ou produtores, nós também não conseguimos, assim, nesse tempo, se dedicar a pensar tantas estratégias de atuação para o espaço nesse período da pandemia. Então, a gente tem realizado algumas coisas, a gente realizou um curso de formação feminista, a gente realizou um clube de cinema, né, online, então as pessoas podiam se inscrever e recebiam os filmes via Drive, a gente realizou debates, a gente faz lives musicais, então a gente pensou algumas estratégias, mas acredito que não como a gente gostaria, sabe, de ter pensado estratégias mais criativas, ter saídas mais efetivas, né? Sim. É isso. Nós aqui, não sei se posso falar. Nós aqui da Casa Drum, o primeiro impacto ele foi assim de choque, sabe? Foi
que a gente vai fazer agora? Porque a gente trabalha com aulas presenciais, eventos presenciais, né? E nenhum de nós, profissionais, tinha trabalhado de forma online ainda, nós não tínhamos estrutura para isso. Então, nesse caso desse ano, nós aprendemos a pilotar o avião no ar, assim. Eu brinco com o pessoal. A gente fez a nossa primeira, eu lembro que nós fizemos uma primeira, nós somos em 9 profissionais hoje, para vocês terem uma ideia, né? Fizemos a nossa primeira reunião online ali, todo mundo apavorado, ninguém entendendo muito bem o que estava acontecendo. Mas nós chegamos juntos, aqui na Drum a gente tem um diálogo muito bacana, a gente faz vários brainstorms com a galera, assim, funciona, apesar de ter uma cabeça pensante que é a minha, todo mundo tem voz, né, a gente consegue criar juntos, assim, e justamente por isso que funciona tanto, né, mas a gente chegou à conclusão que nós tínhamos 2 situações que poderiam acontecer. Uma, isso podia durar pouco tempo, e a gente se mostrar não nos mostrar assim, competente o suficiente para, poxa, vamos trabalhar, né? A gente tem ferramentas para trabalhar durante esse tempo. E outra coisa que poderia acontecer, que foi o que aconteceu, é isso durar muito tempo e as pessoas começarem a ficar carentes de música e arte, que é o que a gente oferece. Então, nós criamos ferramentas para as aulas online. Alguns dos nossos professores fizeram um trabalho assim excelente, tanto que continua até hoje. A gente tem vários alunos que continuam de forma online, né? Fazem a aula via videochamada. Ou o professor manda material, o aluno responde, enfim. E nós criamos o site da Casa Drum, onde nós criamos mini cursos, que agora a gente vai manter, né? E esses mini cursos são videoaulas curtinhas, a um preço um pouco menor, onde o pessoal pode fazer um curso menor. Por exemplo, o curso de escrita criativa já está lá disponível. Nós vamos ter curso básico de desenho, para quem quer aprender a desenhar rosto, corpo, proporção, enfim. Cursos de guitarra, voltados mais para quem faz improvisação, enfim, ou técnicas básicas. Então, nós tivemos que exercitar a criatividade, assim, meio que num ato de misto de desespero e esperança, porque a conclusão que eu cheguei, e que eu acho que vários profissionais da nossa área chegaram, é que assim, eu não vivo de outra coisa, né? Eu não vou procurar um emprego diferente agora. Eu vivo de arte, eu vivo de música, e eu preciso fazer algo com isso. Então, nós tivemos que a gente se agarra àquilo que a gente ama e fazer acontecer. Sim. E desde o início, como é que foi trazer o público? Como é que foi trazer o cliente em si? Qual que foi a dificuldade lá no início? Tu diz agora, na pandemia, ou antes? Não, antes, bem no início, quando vocês se formaram. Bem no início. Assim, eu na verdade, assim, eu não sei, deixa eu pensar. Eu dava aula particular em casa, acho que foi muito porque assim, a minha ideia sempre foi, sabe quando você tá numa roda de amigos e todo mundo toca violão ou toca alguma coisa e você não toca nada? Sim. Essa é a pessoa que eu queria que fizesse aula comigo, sabe? É aquela pessoa que fica excluída ali e não sabe exatamente o que fazer. Eu quero cantar afinado, eu quero tocar um instrumento, eu quero entender o que está acontecendo, sabe? E isso foi chamando a atenção de outras pessoas. Acho que esse foi o diferencial no início. O curso de pintura em tela também era um curso basicamente para iniciantes. Então, a pessoa vinha sem saber absolutamente nada. A gente criou uma metodologia, né, onde ela criava um retrato, uma paisagem e a tela final. A evolução disso era muito bonita de ver, sabe, em um número curto de aulas. Então, nós criamos estratégias para trazer as pessoas realmente leigas para dentro da nossa casa, sabe? E isso foi fazendo, até hoje, acho que o que mais chama clientes para nós é realmente o nosso trabalho, sabe? As pessoas que conhecem e contam para alguém, falam para alguém, é o nosso melhor marketing. A gente tem as redes sociais que funcionam muito bem, o Renato Brito, que também é formado aí na universidade, ele cuida das nossas redes, das nossas artes do site, ele faz um trabalho incrível, que também nos ajuda muito, mas o principal é a forma como a gente encontrou de que todo mundo falar a mesma língua e os alunos saírem daqui falando bem da casa, assim, eles não vêm aqui porque querem ter aula com a Jaque, ou com a Gabi, ou com eles vêm aqui porque eles gostam da casa, sabe, do trabalho que a gente realiza aqui. Mas foi uma construção de anos, né, não foi do dia para noite. Sim. E tipo, agora, o que vocês diriam para as pessoas que estão ouvindo vocês, que têm vontade de começar um negócio, talvez numa cidade do interior que não tenha nada, que eles nem não sabem como fazer, assim, como vocês aconselhariam eles? Pode ser Maria primeiro, para falar agora. Olha, é difícil para mim falar sobre isso, porque a Vaca ela não é um modelo, como eu disse, ela não é um modelo tradicional de gestão. Eu acho que a gente sentiu a lacuna na cidade e sentiu a necessidade de cobrir essa lacuna, né?
E aí a gente precisa do quê? A gente precisa de disposição, precisa de comprometimento, sabe? Para fazer acontecer, né? Então, quando a gente pensou um projeto coletivo, a gente não pensou também assim, não sabia quanto tempo ia durar. Né? A gente, na verdade, a vaca, cada um tinha uma ideia diferente de que espaço ela seria quando ela surgiu, sabe? E, e assim também o fato dela ter muitas cabeças pensantes, que foi o que fez com que ela sobrevivesse ainda. Passou 5 anos e a vaca ainda existe, né? Os espaços autônomos não costumam existir muito tempo, são pouquíssimos no Brasil que sobrevivem tanto tempo, exatamente porque tem um modelo não tradicional de gestão, né? Então, eu acho que todo mundo deveria fazer isso, né? Tem um projeto e fazer acontecer, né? Não ter muito medo de, de fazer acontecer, porque isso, eu penso, a vaca, ela me ensinou, inclusive, saber tirar as coisas do papel, né? As ideias do papel. Então, ter a ideia e saber e executar, assim, com as ferramentas que for, contando com a ajuda das pessoas que estão em volta, porque isso é nossa, eu não tenho uma tarefa principal, eu não sou gestora do espaço, né? Apesar de, tipo, às vezes a gente divide as tarefas. Eu atuo como gestora, como produtora, muitas vezes como artista, às vezes como porteira, e às vezes como faxineira, e é uma característica desses espaços, né? Então tem que ter disposição, comprometimento, vontade de fazer, sabe? E a vaca, ela é um espaço que está aí não para as pessoas que já construíram ela, né? Mas também para as pessoas que querem, quero atuar, ter um projeto, quero atuar coletivamente, quero me envolver, quero movimentar o cenário. A vaca, ela existe não para as pessoas que construíram ela, mas para as novas gerações, né? Também. Então, ela é um espaço que está disponível, as pessoas que precisam sair do lugar comum, sair da sala de aula. Não que a sala de aula não é ruim, não é para faltar aula, é para sair e pensar além da sala de aula, né? Então, movimentar as coisas. Isso me ajudou a crescer. Se eu encontrei um caminho dentro da área das artes visuais que eu gosto de seguir, se hoje eu estou fazendo mestrado em teoria e crítica de arte, história, teoria e crítica de arte, muito tem a ver com a vaca, porque foi lá que eu descobri o que eu quero fazer dentro das artes visuais. E que foi lá que eu aprendi também que um artista ele não pode ficar fechado nesse espaço, como agente desse lugar somente, né? O lugar de artista, mas que ele tem que andar pelo sistema de arte explorando outras maneiras de atuação, seja como curador, como diretor de uma instituição, como gestor, enfim, existem maneiras diferentes de atuar no sistema de arte, não só como artista, e isso, inclusive, enriquece a nossa produção, né? Sim. Tem que se desafiar, né? Assim, como empresária, assim, se eu puder dar um conselho principal, eu sempre penso a respeito disso, que essa é a minha segunda empresa. Anos atrás, e eu nunca fui, assim, para vocês entenderem a minha realidade, assim, eu não tenho, meus pais são super humildes, assim, eu não tenho condições, assim, de sair abrindo negócios. Eu lembro que a minha primeira empresa, eu fiz 3 empréstimos para abrir na louca, assim, porque eu sempre tive vontade de empreender, sabe? É algo que está na minha veia, assim, eu sou metida. E a Drum também, ela começou sem R$1 de investimento, ela começou com o meu trabalho, né, como autônoma, e ele foi crescendo e sendo construído com outros profissionais. Meu principal conselho é assim, antes de você querer ter um negócio, ou de abrir um negócio, trabalhe, sabe? Não existe como você ser chefe ou empresariar um local sem antes você ter tido a experiência de trabalhar com alguém, trabalhar com outros profissionais, conhecer outras pessoas, conviver com outras pessoas, que eu acho que é a parte mais difícil de ter um negócio, de ter uma empresa, é saber lidar tanto com os profissionais com quem você trabalha, quanto com a clientela, com os clientes que você trabalha, né? Isso vale não só para a escola, isso vale para quem, sei lá, vai abrir uma galeria, né? Vai ter que aprender a lidar com clientes, vai ter que aprender a vender, vão ser outras coisas além do teu trabalho como artista, né? Então,
principal conselho que eu poderia dar para quem está começando agora é trabalhar, é se dar um tempo de entender, de se entender como profissional, entender quais áreas você quer. Isso que a Maria falou assim, a vaca me proporcionou a experiência de entender o que eu queria como profissional. Isso é incrível, sabe? Às vezes você vai com aquela ideia de, eu quero ser, sei lá, quero gravar um CD e ficar famosa. Isso é uma ideia muito pequena. Tem tantas coisas, tantas áreas das quais eu posso trabalhar dentro da minha própria área, sabe? Que se eu não tivesse me inserido no mercado de trabalho tão cedo, eu comecei a trabalhar com música com 19 anos, hoje eu tenho 31, eu não teria chegado no ponto que eu tô agora, sabe, como empresária e falando com propriedade disso que eu tô falando aqui para vocês. Esse é o principal conselho. E o segundo que eu daria é assim, muitas pessoas sempre vão nos falar que não tem como viver da arte, que é impossível, que não dá dinheiro. E isso é uma grande mentira, sabe? Eu falo isso com propriedade. Existem possibilidades, existe como. Nós estamos criando como, sabe? Então, aqui na Drum, nós somos em 9 pessoas, 9 profissionais que sobrevivem única, exclusivamente de música e arte, sabe? Todos nós vivemos disso, trabalhamos, vivemos disso e ninguém está passando necessidade ainda. Esse período foi difícil para todo mundo em todas as áreas, mas nós sobrevivemos, ou seja, música e arte é trabalho. Né? Então, existe espaço e existe oportunidade para todo mundo. Inclusive, se vocês me abrirem o espaço, a Casa Drum, em 2021, estará contratando novos profissionais. Então, o pessoal que está estudando e está se formando, nós precisamos muito, principalmente do pessoal das artes visuais. A gente está procurando um profissional para trabalhar aqui nos cursos de artes. Então, estamos recebendo currículos. Tem lá no site da Casa Drum um lugarzinho para mandar. E vou ficar bem feliz de receber os currículos de vocês. Perfeito. A gente às vezes romantiza muito, né, a nossa área, mas a gente tem que meter a cara mesmo, né? Exato. Agora eu vou abrir o espaço, se alguém tem pergunta para fazer, o espaço está aberto. E não sei. Maria. A Lu fez uma pergunta ali. Então, eu fui estagiária do Museu de Artes Visuais de Schneider, e eu estava ingressando no curso, né, de Artes Visuais quando eu comecei a estagiar. Na verdade, o museu ele foi determinante, inclusive, para o surgimento da Casa de Cultura, né? Quando a Vaca surgiu, em 2015, eu ainda trabalhava no museu. E é isso, no museu eu aprendi, eu digo que eu costumo dizer que eu aprendi mais no museu, na experiência de trabalho que eu tive no museu, do que muitas vezes em sala de aula. Não que eu não sou a pessoa que nega a sala de aula, mas eu acho que a gente não pode ficar fechado na vida em sala de aula. A gente às vezes tem isso, né? Se preocupa muito com o trabalho, com a tarefa, com a aula, e esquece que o conhecimento acadêmico ele está para além da sala de aula. Então, a gente explorar outras maneiras de viver a universidade é importante. O museu ele foi um estágio para mim, foi um estágio de extensão, né, da universidade, e a extensão ela é importante porque ela contribui com o nosso crescimento como profissional. Eu, por exemplo, fui estudar curadoria na URGS, porque inclusive eu via, né, a atuação da Lu no museu e de outros profissionais que me inspiraram a buscar também conhecimento nessa área, né? Eu gosto muito da atuação em museu e patrimônio também. Então, a gente sair da experiência de entender o universo acadêmico como além da sala de aula é importantíssimo para o nosso crescimento profissional. Porque a universidade ela não é só a sala de aula, ela é também a sala de aula, mas ela também é a pesquisa, a extensão, e o estágio que eu fiz no museu, ele contribuiu para isso, para que eu desse o pontapé também inicial dessa vontade de pensar uma instituição de maneira diferente, né? É o contato com os artistas de outros lugares. Então, receber artistas de Porto Alegre, muitas vezes de outros lugares do país, isso também nos educa, né? Nos ensina, a gente cresce também. E a experiência profissional, e estar ali em contato com outros profissionais e com os nossos colegas que são estagiários também, muitas vezes de outros níveis. Então, é entender que a universidade ela é esse espaço para além da sala de aula, né? Por isso que eu digo, a gente precisa se movimentar, né? Para além da sala de aula. Porque o museu, ele foi, para mim, um espaço importante para eu entender também
os diferentes públicos das artes visuais, né? Foi no museu que eu tive contato com os diferentes públicos das artes visuais. Foi no museu que eu aprendi sobre mediação cultural. Eu troquei a licenciatura pelo bacharelado, mas foi no museu eu ainda tive esse contato com a arte e educação, né? Então, é isso. O museu foi uma experiência riquíssima para mim. Eu tenho um carinho enorme pelo Mavres. Acho que ele é um espaço resistente de cultura em Passo Fundo. Acho que ele sobrevive aí, apesar, né, das intempéries do cotidiano. E eu tenho muito carinho pelo museu e pelas pessoas que fizeram parte também desse caminho que eu trilhei, assim. Inclusive a Prof. Lu, beijo, saudades. Sim. Não, a sala de aula ela é muito importante, né, para entender essas práticas, né, toda essa teoria, né, como vocês falaram antes. E também dizer que vocês são inspiração para muita gente, né, como a Jaque disse que se inspirou na Maria, né, vocês são inspiração para nós, alunos que a gente mora também mais interior ainda que Passo Fundo, né, a maioria do pessoal, né. Então é muito bom ter vocês aqui com a gente, falando com a gente, né, dizendo que é só ir, né, começar a se movimentar, é muito importante esse espaço. E é perfeito, né, para encerrar esse evento, né. Eu não sei se tem mais perguntas. Acho que não. Deixa eu ver. Ah, sim. Então era isso. Nós vamos encerrar a nossa eu queria dizer uma coisa só, artes. que eu vi que a Prof. Go comentou ali, quando eu estava estudando artes visuais, eu pensava, eu quero ser a Fragorete, quero ser a Projac. Eu pensava muito isso, sim, também são minhas inspirações. Sim, perfeito. Então, vamos encerrar. Acessem o site lá onde está as exposições, né? Fiquem ligados que a gente vai acrescentar muito mais lá, tá? Boa noite a todos. Foi um ótimo evento. Tchau. Obrigada, pessoal. Obrigada.